Oi, gente! E mais uma semana estamos aqui para mais um tema polêmico. Vamos falar sobre um assunto que acontece com muitos casais, com muitas famílias. Sabe aquele probleminha que acaba trazendo conflitos para o casal, que quando eles estão em separação e acaba descontando nos filhos, quando o pai coloca o filho contra a mãe, ou a mãe também coloca o filho contra o pai. Isso se chama alienação parental. É disso que a gente vai falar hoje. Isso está acontecendo com você? Você conhece alguém que esteja passando por isso? Então é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes disso, eu pergunto para você. Você já segue nosso canal? Segue? Então, com certeza você deve ter alguém que também precisa saber desse assunto. Ou conhece alguém que precisa ver outras histórias, que pode se identificar com elas. Então traz para o nosso canal, compartilha, avisa que tem muitos assuntos, muitas ideias que dá para você compartilhar, conversar e orientar esse amigo, que nunca é tarde para sair de qualquer problema. E bora pro assunto, que tá cada vez mais legal acompanhar o canal. Vem com a gente, bora pro Diva Empoderada, bora! Então, gente, quem conta a história hoje é um seguidor. O Diva Empoderada também é seguido por homens. Esse seguidor falou assim: o canal pode participar homens? Eu falei, lógico que pode. Qual o problema? Então eu quero participar do canal. Você pode escutar meu relato? Eu sofri um relacionamento onde minha companheira era extremamente abusiva de ciúme, era muito ciumenta, era extremamente possessiva e eu quero contar como eu sofri esse relacionamento. Eu falei, então me conta a tua história. Aí ele falou que teve um relacionamento onde ele foi muito apaixonado por ela, tá? Aí eu falei, você quer se identificar? Você gostaria de falar mostrando o seu rosto? Ele falou, não, porque provavelmente ela também segue teu canal. Então eu não quero, porque eu não quero aparecer e não quero sofrer represária. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos respeitar, né? Aqui a gente respeita. Se a pessoa não quer aparecer, a gente não vai colocar. Aí ele começa dizendo que teve um relacionamento com ela por 4 anos e que foi um amor assim à primeira vista, que conheceu, viveram vários momentos de amor mesmo, e desse relacionamento nasceu um filho. E esse tempo todo, ela era muito ciumenta, ela tinha ciúme de tudo, ela olhava os bolsos, ela sentia o cheiro. No começo ele achava até engraçado, quando ela ia sentir o cheiro no pescoço dele, às vezes enfiava a mão no bolso, ele pensava que era para apertar ele, não, era para ver se tinha papelzinho no bolso. Ele foi vendo, aos poucos, o jeito dela. Com o tempo ele foi vendo que era um ciúme extremamente abusivo, só com o tempo. Depois que ele foi deduzindo que era isso tudo, porque ela começou a gritar, ela passou a perguntar onde você estava, ela começou a ligar compulsivamente, até no serviço. Por que tu não atendeu? Tu demorou para atender por quê? Tu estava falando com quem? Tu estava online, por que tu não me atendeu online? Por que você estava online e não me atendeu? Por que tu está online e não fala comigo? Então ele começou a ver muito assim um exagero no relacionamento. E nesse meio tempo ela engravidou, teve um filho e o relacionamento foi se desgastando e ele foi cansando, e os passeios diminuíram porque ele começou a ficar cansado e ele pedia, para com isso, tu vai acabar me perdendo, para com isso, tu vai acabar me perdendo, não, eu vou mudar e não mudava. Enfim, realmente o relacionamento se desgastou e ele pediu para terminar. Mas ele é uma pessoa que não gosta de ficar sozinho. O que aconteceu? Ele começou a fazer amizades e acabou arrumando uma paquera. E começou a se relacionar também com outra pessoa. Começou a se relacionar com outra pessoa e ela ficou daquele jeito possessivo. E a guarda da criança, lógico, na maioria das vezes, né, fica com a mãe, né? E ficou com ela. Aí ele entrou na justiça, começou a pagar a pensão direitinho, o juiz estipulou os dias de visita, a guarda compartilhada de final de semana, uma semana com ela, uma semana com ele. E nisso ela soube que ele estava namorando. Pra quê?
Conforme ele ia buscar a criança, ela ficava no portão e ficava com aquela cara fechada. Quando ele pegava a criança e a criança vinha para casa dele, ele contou pra gente que simplesmente a criança pegava e ficava de cara feia para a namorada dele. E ele falava, filho, fala com a fulana. Aí ele falava, minha mãe não deixa eu falar com ela. Mas filho, não é assim, ela é a amiguinha do papai, o papai tá conhecendo ela e ela tentava ter amizade com o pai, né? Tentava ter relacionamento com o nosso seguidor, né? Que conta a história. E ele falava, minha mãe não quer que eu fale com ela, porque senão eu vou apanhar. Como assim tu vai apanhar? Como assim tua mãe tá proibindo? Não, pai, não conta pra mãe, mas a minha mãe não quer que eu fale com ela. Você é feia. Ele falou pra moça, a namorada do seguidor. E nisso ele já achou estranho. Aí ela falou, olha, você tem que ver isso, porque desse jeito não vai dar. Se a gente sair em algum lugar e a criança fazer isso comigo, não vai dar certo. Mas mesmo assim, a moça com toda a paciência falou, olha, a tia gosta de você. A minha mãe não quer que eu fale com você, então não fala comigo. A outra semana era dela. Chegou a outra semana. E nisso, ele novamente foi buscar o filho, porém sem a namorada. Quando chegou na casa dele, a namorada estava lá. Quieta estava, quieta continuou. Aí nisso o menino chegou, sentou no sofá. Aí a moça falou, oi, tudo bem? E o menino não respondeu. Aí ela falou, eu sou a amiguinha do seu pai, não sou a namorada do seu pai. Ah, você não é namorada do meu pai? Não, não sou. Então você pode falar comigo. Que se eu não sou a namorada do seu pai, você pode falar comigo, não pode? Posso. A minha mãe falou só para mim não falar com a namorada do meu pai. Já que você é amiga dele, eu posso falar com você. A moça, muito esperta, pegou brinquedos, começou a brincar com a criança e a criança começou a interagir com a moça. Porque a criança era bem dada. E começou a brincar, começou a dizer que era a melhor amiga do pai e tal. E o pai chegou na sala e viu aquele entrosamento e falou, nós somos amigos, não somos? E piscou para ele. Ele falou, nós somos amigos. E começou a brincar e passou um final de semana super agradável. E os três, naquele dia, dormiram na sala. Tanto ela, como o pai da criança e o menino. Os três dormiram na sala. E nisso passou o domingo, passaram um domingo maravilhoso, mas sem nenhum tipo de intimidade. Como amigos. E o pai devolveu a criança para a mãe e tudo normal. Quando foi depois de 15 dias, a criança voltou. E a criança voltou totalmente nervosa, falando, você é mentirosa, você falou que era amiga do meu pai, e você não é amiga do meu pai, você mentiu para mim, minha mãe falou que você é a namorada do meu pai, porque minha mãe me mostrou a foto tua, você é mentirosa. E o pai tentar para defender a namorada, falou, filho, ela é amiguinha do papai, mas ela vai ser futuramente a namorada do papai. E ela não faz mal a você, ela fez mal a você, mas a minha mãe não quer. A minha mãe não quer que eu fale com nenhuma namorada do Senhor, porque você vai ser o meu pai e a minha mãe vai ser sempre minha mãe, você vai voltar para casa. A minha mãe é minha mãe e você vai voltar para casa. E nisso o pai falou, preciso de ajuda. Quando foi mais tarde, ele ligou para o advogado, marcou um horário com o advogado e falou, estou sofrendo alienação parental porque minha ex-mulher está colocando meu filho contra qualquer pessoa que eu venha me relacionar, falando mal das pessoas com quem eu venha me relacionar, e eu estou me sentindo acuado. E nisso o advogado marcou um horário. Quando chegou mais tarde, essa situação ficou um pouquinho mais grave, porque o menino estava tomando café e o pai pegou e falou assim, filho, você vai querer pão ou você vai querer tomar um Toddy, alguma coisa? O menino falou assim, bem que a minha mãe falou que tu é um bundão. O que você me chamou? Minha mãe falou que tu é um bundão, que você é mole, que você nunca foi um bom pai, que você nunca foi um bom marido, que tu é um bundão. Chega, vai pro seu quarto, o pai falou. Eu não vou te obedecer, minha mãe falou que não é para mim te obedecer, que não é para mim fazer nada. Vai pro seu quarto agora. O pai, para não bater no filho, pegou pela alça da camisa, empurrou ele pro quarto e falou, aqui você não sai. Aí ele falou, vou sair sim. O pai pegou a mala de roupa do filho e devolveu o filho naquela mesma noite de sábado.
E nisso, o pai não pegou mais. Só foi depois, orientado pelo advogado, a marcar uma audiência e marcar um psicólogo para essa criança. Porque já estava ficando num pé que não estava dando mais. A mãe fazia muito para tirar o foco do relacionamento do pai com essa moça. E também já estava começando a xingar o pai. Já estava começando a falar que o pai não era um pai decente, que não foi um marido decente, que era um pai frouxo, mole, como disse o menino, um bundão. E o respeito já não estava ali. Alienação parental é isso. É quando a criança vira um instrumento de vingança, tanto da mãe com o pai ou como o pai com a mãe. Fica difícil a convivência. Quando a mãe não aceita o fim do relacionamento, é comum que isso aconteça nos relacionamentos de família. A mãe não aceita, aí faz a cabeça do filho para ficar contra o pai. Então, quando o pai vem buscar, o desrespeito acaba ficando ali entre os dois, porque o filho não entende a ausência do pai, não entende porque o pai foi embora. Muitas das vezes, como nesse caso, a mãe era possessiva, ciumenta. Não deu certo o relacionamento, mas a criança não tem culpa. E nisso a mãe colocou a criança como instrumento de vingança para atingir o pai. E nisso, nesse caso desse seguidor, o menino estava atingindo o relacionamento do pai. E também a mãe estava conseguindo atingir o relacionamento do filho com o pai. Até o respeito estava se perdendo. E o pai, para não tomar uma atitude mais drástica, que era até mesmo a agressão, ele preferiu devolver o filho para a mãe, que é a melhor posição que ele decidiu naquele momento. Ligou sim para o advogado e marcou uma audiência. E o advogado sim pediu até para marcar um psicólogo para saber em que pé tá. Porque o psicólogo, ele vai fazer sim, vai passar por uma consulta, essa criança vai passar por uma avaliação e o psicólogo ali vai fazer um relatório. E só ele vai fazer esse relatório mostrando que realmente quem é o culpado? A mãe ou a criança que realmente está revoltada com a situação? Nisso, o nosso seguidor foi orientado pelo advogado a fazer um boletim de ocorrência que segue em segredo. Essa investigação está seguindo em segredo. A mãe foi chamada para depor. E no boletim de ocorrência que o pai abriu na delegacia da mulher e também na vara da família, para se explicar. Como o nosso seguidor disse, a mãe viu que o negócio estava ficando um pouquinho grave e com certeza deve ter pegado um pouco mais leve, porque até o conselho tutelar entrou na situação. Então ela deve ter sido orientada. O nosso seguidor disse que a criança melhorou o comportamento e também segue em tratamento psicológico. Porém, ele disse que não mais está com as visitas com a namorada. Não está mais com a visita com a namorada e nem leva o filho para casa. Mas está passando o sábado com o filho e devolve para a mãe. O filho está menos agressivo, não fala mais mal de relacionamento, não fala mais mal se o pai está namorando ou não, mas o pai continua falando que está com a amiga e que a amiga está viajando. E mesmo assim o menino mostra que sente saudade da amiga do pai. Aí o pai fala, você se arrepende de ter falado mal da amiga do pai, que vai ser namorada do pai? Aí ele, principalmente quando toma sorvete. Mas em nenhum momento ele coloca a mãe contra o filho. Ele fala, o papai tem tudo certo com a mãe, mas não deu certo. Então a mamãe vai seguir o caminho dela e o papai vai seguir o caminho também. E eu falei para ele assim, você em algum momento já agrediu ou gritou com a mãe do teu filho? Na frente dele, ou até não na frente dele? Ele, não, eu tentei sempre ser o melhor pai do mundo, porque minha mãe sempre foi respeitada pelo meu pai. Eu era agredido pela minha namorada, eu era agredido pela mãe dele. Ela gritava comigo, ela era possessiva, ela é ciumenta. Só quem conhece minha ex sabe o quanto ela era possessiva. Eu não sou agressivo, eu não sou um cara desse jeito que você diz nos vídeos de outras pessoas. Por isso que eu gosto de seguir, por isso que eu vejo os vídeos, os relatos,
porque eu sou um cara que gosta de tratar a mulher com respeito, sabe? Eu dou respeito para ser respeitado. E se gritou, se xingou, para que a gente fica junto? Eu acho que um companheiro tem que estar com outro para construir junto, uma família, né? E é isso que eu construo, é isso que eu procuro. E eu acho que eu encontrei uma pessoa certa para isso, porque ela me faz bem, ela me traz paz. E é isso que eu quero para o meu filho, paz. Por isso que eu me separei da minha mulher. Eu quero da mãe do meu filho. Eu quero paz. E foi isso que eu achei no meu novo relacionamento. Eu achei paz, eu achei afeto, eu achei cumplicidade, amizade, respeito, que é aquilo que você comenta às vezes no canal. Eu falei, poxa, que bacana. E o teu filho tá mais calmo, como você falou, e você fala com a mãe do teu filho? Não. Ele falou, não quero falar com ela. Até mesmo meu advogado pediu para eu não ter contato com ela. Vai mais para frente ter audiência, né? Para deixar tudo certinho, alinhado. A guarda, porque eu tô pedindo a guarda definitiva e ela ter o direito de visita, né? Eu tô pedindo a guarda definitiva, porque ela não tem condição psicológica de cuidar do nosso filho fazendo isso que ela faz com ele, né? Só eu sei o que eu passei. E ele comentou também que a namorada também depois. Ela pôs o depoimento dela no processo, mostrando o que passou, mostrando o comportamento da criança. E tem o depoimento também do psicólogo. E isso tudo conta no processo. Se você está passando por isso, saibam que tem saída, viu? O psicólogo, o conselheiro tutelar, a vara da família, a delegacia da mulher tá aí para ajudar, tá aí para orientar. Você não está sozinho. Eu perguntei para ele se ele teve ajuda psicológica, ajuda de alguém, ajuda espiritual, para sair desse problema, né? Desde a separação que ele teve com a mulher dele, dela ser possessiva, dele ter sofrido isso com um filho, né? Dele não poder se relacionar porque a mulher ficava cortando esse direito dele, até o ponto do filho chamar ele, né? Daquele palavreado. Como ele se sentiu, se ele teve ajuda psicológica, ele falou, olha, a única coisa que eu me apego é em Deus, porque eu não tive ajuda psicológica, minha namorada me ajudou muito também, me ajudou muito. E a única coisa que eu tive foi paciência, porque eu tô lidando com uma criança. E além de tudo é meu filho, é meu filho. E também, vamos ser sinceros, né? Ela é possessiva, ela é ciumenta, extremamente ciumenta. Então eu tô lidando com uma pessoa, para olhar sério, doente. Porque a mãe dele está doente. Ela sempre foi uma pessoa um pouco desequilibrada, porque ela sempre teve ciúme de uma coisa que eu nunca fiz, porque eu nunca atraí. Eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu sempre procurei tratá-la bem, nunca gritei, nunca xinguei. Quem me conhece sabe o jeito que eu sou. Eu sou muito correta nas minhas coisas. Talvez seja porque ela seja muito nova e eu sou um pouco mais velha, eu tenho 6 anos de diferença dela. Então eu acho que eu estou lidando com uma pessoa que ainda não amadureceu totalmente, né? E ela teve o filho muito cedo. E ela é uma pessoa desequilibrada, porque ela é muito ciumenta, muito ciumenta. Então, vamos ser sinceros, eu estou lidando com uma pessoa doente. A única coisa que eu posso falar para você é que eu me apeguei a Deus, a minha paciência, a minha maturidade, porque eu fui obrigada a amadurecer cedo, né? Porque minha mãe me criou dessa maneira, minha mãe sempre me criou independente, minha mãe sempre me criou a ser independente. Já ela é uma pessoa mimada, sempre criada, sabe, tendo tudo na mão. E então eu acho que eu errei nisso, sabe? Hoje eu não procuro mais uma pessoa pela beleza. Hoje eu procuro uma pessoa pelo que ela é, pela comunicação, pela inteligência, se ela estuda, se ela trabalha. E outra coisa também que você já falou no canal, pelo jeito que ela trata o pai, o irmão, os parentes. Eu sei como ela vai me tratar. Então é isso que eu falo. Eu não tenho religião, eu tenho Deus comigo. Então eu me apeguei em Deus e na minha paciência, porque eu tive muita paciência, porque ela me tirava muito do sério. Então eu respirava fundo e a melhor coisa que eu fiz foi a separação.
Foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela fazia de tudo para eu voar nela, para querer agredi-la. Porque existe esse tipo de mulher que faz com que você tente perder a sua razão para você agredir a mulher e a mulher se faz de coitada para ir na delegacia da mulher e te ferra. Aí eu falei, mas você, em algum momento você pensou em querer bater nela? Aí ele, em nenhum momento eu quis bater nela. Mas já teve momentos que eu quis fazer um boletim de ocorrência contra ela. Mas sabe o que vinha na minha cabeça? Que não existe Maria da Penha para homem. Porque existe mulher que agride homem, existe mulher que já enfiou faca em homem, mas não existe Maria da Penha para homem, né? Então eu me apeguei a Deus na minha paciência e falei, não dá mais. Não dá para persistir num erro, porque Deus mostra pra gente que tá errado. A gente que é burro em persistir no erro, que a gente acha que a pessoa vai mudar e a pessoa não muda. A pessoa não muda. A gente que insiste em pensar que vai mudar. Então a gente que tem que mudar. Se a gente quer mudança, a gente que tem que mudar. Então eu segui minha vida em frente. Aí eu perguntei para ele, como que vocês estão hoje? Ele falou, olha, eu não falo com ela, visito meu filho no sábado, né? Eu pego meu filho de manhã, não vou com a minha namorada, evito de ficar falando, às vezes eu falo que ela está viajando, às vezes eu tento continuar alimentando, mostrando que eu estou com ela, porque quando o juiz liberar de eu visitá-lo com a minha namorada, aí ele já vai saber que eu ainda estou com a minha namorada, porque se eu for com ela num dia e eu não tocar mais o nome dela, de repente pode ser um susto para ele. Então eu vou alimentando que ela tá viajando, que ela mandou um abraço, que ela mandou um beijo. Aí às vezes eu compro alguma coisa e falo que foi ela que deu, mas não presente para levar para casa, algum doce, algum bombom. Aí ele come, mas é muito rápido, é só uns flashes para ele não esquecer que ela existe na minha vida, sabe? E a gente passa um sábado bem legal, deixo ele bem perto da casa dele, a mãe dele fica na porta, não dou tchau, não dou boa noite, não dou bom dia, deixo na porta, vejo ele entrando, entro no meu carro, vou embora, né, que eu fui orientado pelo meu advogado dessa maneira. Meu filho não vejo mais fazendo alienação, não vejo, porque ela sabe que está rolando um processo e que se isso acontecer, eu posso colocar isso no processo, eu não vou colocar nada mais daquilo que esteja acontecendo, porque eu sou uma pessoa muito justa e honesta, eu sou, entendeu? Porque eu sei que Deus olha por mim e eu sou uma pessoa verdadeira, eu não quero nada mais daquilo que seja certo. E é isso. Eu acho que a verdade anda com a verdade. E quando a gente é certo, tudo dá certo. Aí eu falei para ele, qual conselho você pode dar para os homens ou mulheres que estejam passando por isso? Aí ele falou, olha, se apegue em Deus, se apegue numa religião, se apegue em alguma coisa. Porque eu me apeguei a Deus. E tenho muita paciência com uma pessoa assim. Uma pessoa doente, possessiva, que eu passei por uma situação assim, a pessoa era muito ciumenta, eu não podia olhar para o lado. Se eu olhasse para o lado para atravessar a rua, se tivesse uma senhora, ela achava que eu estava dando em cima da senhora, sabe? Então, são pessoas totalmente desequilibradas, que não confiam nelas, pessoas inseguras. Então, gente, procura ajuda, você, se insistir nisso, porque eu demorei para acordar. A única coisa que eu posso dizer para você, se apegue em Deus, na tua paciência, abre o teu olho e saia dessa situação, porque senão você vai arrumar problema. Eu não me arrependo de ter tido meu filho, ele falou, né? Eu não me arrependo de ter tido meu filho, mas se você não teve filho, saia antes que seja tarde. Porque hoje eu tenho meu filho, sou feliz, mas sofrer, ver o seu filho te xingar e saber que foi a mãe dele que fez isso, botou o teu filho para fazer isso, é muito triste, é muito ruim. E se eu tivesse um sangue ruim, eu poderia fazer algo contra ela. Mas a minha educação não deixou fazer isso. Eu fui buscar a justiça. E a justiça eu tô vendo, ela pode ser lenta, mas eu tô vendo ser feita. E logo, logo vai estar tudo bem, e vai estar eu, minha namorada e meu filho, e vai estar tudo certo. E logo, logo vai dar tudo certo. Então, se você está passando por isso, se apegue numa espiritualidade, busque a justiça e que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque tá dando.
Eu sou honesta, eu pago a pensão direitinho, eu trabalho, continuo estudando, eu mostro para o meu filho que eu sou um bom exemplo, porque o exemplo arrasta, e é isso. É isso que eu posso dar de conselho para essas pessoas aí. Foi isso que ele falou para mim. E a única coisa que eu posso dizer é que a alienação parental é triste, que é quando o pai bota o filho contra a mãe, ou a mãe bota o filho contra o pai. E nesse caso, foi a mãe que colocou o filho contra o pai. E foi o seguidor, um seguidor que pediu para contar. Ainda não está totalmente resolvido o caso do nosso seguidor, mas vai se resolver, já está se resolvendo, como ele mesmo diz. Deus está ajudando, a paciência dele também, e ele procurou o canal para ajudar a contar esse relato da vida dele. Segue em segredos de justiça, mas já está num fim, porque ele já está visitando o filho no sábado e ele contou bem tranquilo. A mulher dele parou, porque sabe que o negócio pode esquentar pro lado dela, né? Então, gente, se você está passando por isso, procure a justiça, faça um boletim de ocorrência, procure um advogado, tem aí a vara da família, tem o conselho tutelar, que você pode também se orientar. Procure a justiça gratuita, que pode te orientar, você não está sozinho. Isso pode afetar, no futuro, um relacionamento amoroso, na escola, relacionamento com amigos, relacionamento no trabalho. Você pode atrapalhar uma vida. Essa criança pode crescer insegura, pode crescer agressiva, pode crescer com vários distúrbios, por apenas você ensiná-la a ser desse jeito, com a maior imagem dele, paterna, ou a maior imagem dele, materna. Então pense antes de usar o seu filho ou a sua filha como um instrumento de vingança para atingir um companheiro ou a sua companheira. Resolva isso, mas não coloque o teu filho. Resolva o seu problema com o seu cônjuge ou com a sua mãe ou com quem seja, mas não use a pessoa que você ama, o seu filho ou a sua filha, para atingir o outro. Você pode vir a se arrepender profundamente no futuro, até mesmo perder o amor dessa criança na fase adulta. Pense nisso. E se você quiser saber mais sobre alienação parental na sua cidade, como procurar ajuda, mande aqui, deixa aqui na nossa bio a sua dúvida, que a gente pode entrar em contato com você, sabendo na sua cidade aonde você pode procurar ajuda. E se você quiser também deixar a sua história ou uma sugestão de qual história a gente pode estar abordando aqui, deixe seu recado, deixe a sua sugestão e deixe o seu comentário se você gostou dessa história. Qual conselho você pode estar dando também para o nosso seguidor, primeiro homem do canal, hein? Venham vocês homens também, dar o seu relato. Ele foi um pouquinho tímido para dar esse relato, mas eu gostei. Te agradeço, viu? Pena que você não quis mostrar o rosto, né? Muitas pessoas têm receio de mostrar o rosto, mas eu entendo, né? Às vezes é vergonha, às vezes é medo de se expor, mas só de estar botando para fora algo que está preso, algo que doeu dentro dessa pessoa, mas ela está conseguindo dar a volta por cima, é muito, muito gratificante. O canal Diva Empoderada agradece a sua história. O canal Diva Empoderada está aqui para escutar. E o canal Diva Empoderada está aqui para ajudar você. Traz história, gente. Venham. Traz história e cada vez mais a gente vai crescendo, tá? E até a próxima semana. A próxima semana vai estar melhor que a outra, como sempre.